Shalom, Rosh Chodesh Tov, para todos, todas, nos conectando nesse momento. Fecha teus olhos, te convido para que tu te abra, traga a tua a consciência da vasilha que tu és, para poder receber essa nova energia, nos conectar com uma renovação, recebimento de novas sementes, elevando nossa mente para dimensões superiores, dimensões elevadas de Binah, Chokhmah e Keter, Yah, Aivehu, Tsevaot, Elohei, Israel, Elohim, Haim, Melech, El Shaddai, Baruch atah, Aivehu, Eloheinu Melech Haolam, Ose Maaset Bereshit. Deixa chegar sementes novas, deixa chegar uma luz nova na tua vida, trazendo uma renovação, entrando num novo ciclo, deixando para trás todo o peso, toda a melancolia, todo o amargor, toda a raiva. Deixa para trás a escuridão, a densidade do sistema, a densidade das lideranças, para entrar agora na energia do coletivo, do povo da liberdade, da libertação, da consciência do Mashiach dentro de nós, do despertar, da redenção. Deixa chegar essas sementes em ti, fecha os olhos, te conecta, não tenha medo, sai da racionalidade, fecha os olhos e entra em contato com essa sensação, traz para ti a sensação de renovação, conectando-se às energias de Keter Chokhmah Binah, conectando-se com as energias do intelecto divino, da mente superior, trazendo as sementes de Shvat, a semente de Li, do aquário. Abre teus olhos e olha da direita para a esquerda. Rei, Yud, Vav, Rei, Tzad, Bet. Nesse momento, nos conectando às energias e às letras do mês de Aquário, trazendo essa renovação. Nós necessitamos, precisamos na nossa vida limpar o antigo, limpar o passado, limpar o que nos prende e entrar na energia que rompe, que traz o novo, que corta as amarras, que traz liberdade para toda a humanidade. Conectando-se com as letras do mês. Chegamos em Shvat, 11º mês do calendário cabalístico. Shvat, palavra que vem de Shvet, o galho, que fornece os brotos e traz energia da renovação. Traz o início de um novo ciclo, a renovação da vida e a conexão, principalmente com a energia da árvore da vida. Esse é o mês do Dli, esse é o mês do aquário. Esse é o mês em que nós trazemos uma nova vasilha, não mais a vasilha de virgem, não mais a vasilha física, mas agora a vasilha mental, a vasilha que se apresenta numa outra dimensão, que surge a partir da libertação e da consciência. É a vasilha que está na dimensão dos 99%, uma vasilha que está na dimensão do mundo espiritual. Durante o tempo todo, nós estamos presos numa realidade única. Nós estamos com a consciência escrava. Esse é o sentido da escravidão do Egito. Não é por acaso que nós estamos na semana da leitura da Parashá Bo e, assim como nessa semana passada, começamos a ler sobre a história
da escravidão e já conectando-se com as pragas do Egito. Nessa semana, as três últimas pragas, as pragas principais, que na verdade representam como um movimento do coração que permite com que a vida volte a pulsar, como um movimento de um útero que permite com que o feto, o nenê, possa nascer. Assim é a energia de Aquário, que traz um nascimento, um novo nascimento, mas um nascimento que vem por uma consciência não mais presa às regras e leis físicas, mas agora buscando novas regras, novas leis que falam sobre troca, falam sobre igualdade, falam sobre ajuda mútua, falam sobre liberdade, algo que necessitamos tanto, nos libertar de narrativas, nos libertar de padrões individuais que não percebemos, mas que nos fazem repetir o tempo inteiro a vida. É nesse mês que a gente pode, então, acessar toda a bênção e todas as energias que nos levam a uma libertação e a um novo início. Charvit é o que governa o equilíbrio das forças do universo. Vem e dá, então, a raiz de Shvat, que também representa a cauda do cometa. E a cauda do cometa representa os sinais do céu que traz sempre as boas novas, que traz a renovação, que traz uma nova consciência. Nesse mês, nos conectamos à tribo de Asher, tribo essa que nos conecta à prosperidade, ao prazer, à construção da individualidade e ao fazer para gerar a prosperidade. A Shera é uma dimensão que representa todas as bênçãos positivas, que nos coloca em contato com tudo que nos traz os elementos necessários para nossa vida e nossa sobrevivência, mas mais do que isso, tudo que a gente pode desfrutar. A Shera é aquele que se alimenta, é aquele que aproveita, é aquele que traz a abundância. A ação e o órgão desse mês é o comer, o gosto e a satisfação. E assim nós aprendemos neste mês a satisfazer a alma, não só o corpo, mas a buscar o que nos traz completude. Quando nós temos uma consciência presa somente no elemento terra, nossa consciência ela fica presa nas aparências, na fisicalidade. Mas a Cabala diz que a vida não é exatamente isso. A fisicalidade é apenas o resultado. E assim, nesse mês, a gente tem a oportunidade de entrar na dimensão que é a semente das coisas. Entramos na dimensão da mente, entramos na dimensão quântica, na dimensão espiritual. E assim nós podemos mexer na semente de cada coisa que nós estamos vivenciando. A diferença é que o mês de Shvat, ligado ao signo de Aquário, é algo que nos traz o poder de pensarmos como coletivo. E toda a força coletiva ganha um espaço muito maior. Nesse momento, a partir desse mês, nós, como grupo, como povo, como humanidade, podemos vencer a cabeça de alguns que comandam, a cabeça ou as ideias que acabaram entrando dentro da nossa mente e que acabam nos comandando. É possível quebrar esses padrões, quebrar essas rotinas para criar algo novo. Nesse mês, na lua cheia, nós nos conectamos com o ano novo das árvores. As árvores recebem, toda a natureza recebe uma bênção especial. Para isso, os cabalistas então nos ensinaram que nós devemos nos conectar à natureza e nos conectar às sementes, nos conectar às frutas, principalmente as que dão nas árvores, para que a gente possa receber a semente. Mas também é o momento de pensar quais são as sementes que nós estamos carregando e o que nós vamos plantar nesse mês, que vamos colher em março, no mês de Nissan. Como tu cuida da tua floresta, das tuas árvores? Como tu nutre, como tu dá água,
como tu carrega a tua vasilha, o teu cântaro, como tu carrega o conhecimento e a sabedoria. Esse mês nos convida para pensar como estamos carregando e o que nós estamos carregando. Será que existe espaço na nossa vida para receber bênçãos? Esse é o mês em que bênçãos caem sobre nós e nós precisamos criar o espaço para isso. Nesse mês, nós experimentamos uma outra consciência. Por isso, podemos experimentar a consciência espiritual, a consciência meditativa, podemos experimentar novas verdades e perceber a vida de uma outra forma. Os véus saem, a gente pode enxergar o que a gente não estava enxergando até então. Esse mês é quando então recebemos o que se chama consciência messiânica. E com essa consciência messiânica, nós trazemos de volta o equilíbrio. É o mês que fala sobre energias, e sobre energia eletromagnética, sobre energia quântica, sobre a energia dos nossos pensamentos e das nossas intenções. Mas é preciso entender que esse mês nos convida para um equilíbrio. Toda dor, toda crise se deve a um desequilíbrio de energias. Toda vez que o mal toma conta, é porque há um desequilíbrio de energias. Por isso, voltamos para dentro de si para poder reencontrar o equilíbrio. Encontrar também aquilo que nos dá sustentabilidade. Entender que nós só funcionamos através dos grupos, através da união, através de um todo. Por isso que Aquário fala da consciência coletiva. É um momento de consciência, é um momento de fraternidade, é um momento de companheirismo e de compartilhar. É nesse mês que podemos realizar novas ideias e novos projetos, olhar para frente e já fazer projetos e planejamento. É nesse mês que você não deve perder o seu tempo com o que te desvia, mas poder mergulhar em novas técnicas, novos conhecimentos, aproveitar que o nosso mundo sendo invadido por tecnologias, poder mergulhar nessas tecnologias, para que você pelo menos saiba e possa conhecer. É nesse mês que nós despertamos, que nós tiramos os véus e acordamos. Nesse mês, ligado à tribo de Axer, que está presente no nosso entorno durante todo esse ciclo, nós vamos buscar o que me dá alegria, o que me dá prazer. E a questão é poder trazer uma consciência que aquilo que me dá alegria e me dá prazer pode me sustentar. E poder entender isso é tão importante, porque grande parte do tempo nós ocupamos a nossa vida de uma forma robótica, com uma suposta ideia de que precisamos nos sustentar e nos sustentamos a partir de um trabalho escravo. E poucas pessoas se dão conta que o verdadeiro sustento só vem quando você vive aquilo que lhe dá felicidade e prazer. É nesse mês que nós paramos de dar a gordura para os outros, para poder aproveitar o alimento e o melhor do alimento para si. Por isso, quando buscamos o jejum para poder cortar com um tipo de ação e de atitude no nível físico, no nível emocional e espiritual, para poder recomeçar de uma outra forma. Como cada um de nós está cuidando da sua floresta, como cada um está cuidando da sua frutificação, como tu está cuidando do teu processo criativo, como tu está cuidando das árvores que estão no teu campo. Será que tu olha para o teu campo? Será que tu planta no teu campo ou tu vive de uma forma automática? Será que brotam ideias para que tu possa trazer flores e frutos? Ou, na verdade, a vida virou algo tão mecânico
que não existem flores e frutos. Aquário na Kabbalah representa uma energia que tem uma relação na árvore da vida com a coluna da esquerda. Governado por dois planetas, na antiguidade foi governado por Saturno e nos tempos atuais governado por Urano. Saturno é um planeta que traz para Aquário um elemento de regra, traz o controle, mas Aquário, hoje governado por Urano, traz a revolução, traz a modernidade, o futuro, a liberdade. Aquário é aquele que personifica a totalidade da luz e que, ao mesmo tempo, representando a coluna da esquerda, na verdade, o Aquário vem para poder equilibrar todo o sistema, já que ele traz a consciência do fogo, da água e do ar, desses três elementos. No Oriente é um tempo de chuva, é um tempo de bênçãos. E é por isso que a gente diz que a gente traz nesse período a ascensão das águas. Aquário é o que derrama o vaso de água, quando as águas na Kabbalah representam as águas da sabedoria, as águas de Chokhmah, as águas de cima, que traz a vida nova. Esse é o momento em que podemos renovar a nossa vida. Mas nada se recebe de graça. Isso é muito importante. Você sempre precisa participar. Nosso grande defeito é sempre achar que na espiritualidade você tem que ficar esperando as coisas acontecerem. E quando você espera, nada acontece. Aquário é aquele que anuncia a era de Aquário. Para muitos astrólogos, ainda faltam muitos anos para a era de Aquário. Para outros, nós já estaríamos iniciando. Para Kabbalah, nós estamos no período pré, o período das dores do parto do Messias, já que a era de Aquário, para Kabbalah, é a era messiânica. Estamos nos tempos de aflição. Por isso que são as dores de um parto, de uma nova semente, onde uma nova consciência precisa surgir. E não é nos outros, é em cada um de nós. E é na tua vida pessoal e particular. E é por isso que é importante nesse ciclo tu te perguntar: que nova consciência será que eu preciso experimentar? Aquário nos convida a viver um momento de união e de compaixão, de pensar pelos outros, a andar junto com os outros. Kabbalah ensina que no ciclo aquariano é o momento em que a vida física ela fica totalmente acompanhada não só de almas que chegam e nós carregamos essas almas, almas de desencarnados, mas também almas de pessoas encarnadas que, estando perdidas, se unem a nós que temos o conhecimento e um caminho para que possam, junto com cada um de nós, dar um passo acima, dar um passo além. Aquário sempre nos convida para que a gente possa acessar algo que nós não acessamos. Normalmente, conhecimento e consciência. E Aquário nos leva a uma consciência quântica, uma consciência espiritual, em que tudo que tu transforma em ti, tudo que tu te liberta, tudo que tu muda ou renova, tu carrega muitos contigo. Existe uma consciência coletiva nesse momento que fica grande. Aquário permite com que tudo possa ser percebido e integrado, uma experiência de ver o todo, uma experiência de religar. Por isso que Aquário nos traz a era do esclarecimento. E durante esse mês nós podemos ter uma revelação de muitas coisas. E a gente vai ter algo muito especial daqui a uma semana, mais ou menos, que vai trazer fortemente aquilo que a gente pode dizer que é os dias de esclarecimento. Que Deus nos ouça. Amém. Um período para termos a oportunidade de realizar o tikkun de acontecimentos do passado, o corrigir, o consertar acontecimentos do passado. E aqui eu quero fazer um gancho.
Nós estamos com dois planetas que fortemente estão agindo sobre a humanidade toda nos últimos anos, trazendo essa sensação de que o passado não sai da nossa vida. A sensação que a gente tem é que tu anda, anda e não sai do lugar. Tu anda, anda e quando tu vê, aquilo continua repetindo e acontecendo. No coletivo, situações, palavras antigas de muitos anos atrás, sistemas econômicos e políticos e filosóficos simplesmente caíram na nossa frente, todos ao mesmo tempo. É o passado. E são as dívidas do passado, as coisas não resolvidas do passado, que Saturno e Netuno em Peixes estão ainda trazendo. Saturno e Netuno em Peixes, além de trazerem um lado de passividade, um lado onde todas as pessoas estão ainda inebriadas, drogadas, fora. Acima de tudo, Peixes é um signo que ele é o último. Ele representa o fim, ele representa a morte, mas nunca a morte como morte final e acabou, mas é o fim para poder renascer. É o estágio final para trazer um novo começo. Mas esse estágio final, ele é vivido por causa do Saturno como uma justiça. E essa justiça é a justiça do Tikkun, porque afinal Saturno e Netuno juntos têm muito a ver com concertos. E conserto significa que aquilo que não está bem vai cair no teu colo, para que tu saia de uma letargia, da queixa, da vitimização e faça algo. O concerto nos convida a mudar a forma de agir. E sob agora a energia de Aquário, nós temos essa oportunidade, e é uma oportunidade onde Saturno e Netuno estão nos últimos graus, e principalmente o Netuno, que já entra logo em Áries, ainda nesse mês de janeiro, e Saturno entra em fevereiro, então nós estamos nas últimas semanas como uma grande oportunidade de resolução de muitas coisas do passado, e tu nem te deu conta, e tu nem notou. E é por isso que fica a pergunta: o que que tu quer de novo na tua vida? E o que que tu está buscando de inovação ou renovação? O que que nos últimos meses tu tomou a decisão que tu queria fazer uma mudança e tu começou a investir nessa mudança? Isso é o trabalho do Tecum. No mês de Aquário, nós temos a oportunidade de acessar a integridade energética, a união, a unidade de toda a energia. Por isso, a ideia da semente que carrega todo o potencial. Esse é o mês que a gente consegue pegar a energia, a força que a gente precisa para poder fazer o movimento, para poder se libertar. Por isso que Aquário, Urano, eles regem muito as energias nucleares. Esse é o momento de fazer grandes transformações. Aquário nos leva a um lugar de leveza, nos leva a um lugar de olhar a si e aos outros com muito amor, com dignidade, com honestidade, com respeito. Shivat. Shivat é um mês que se derrama sobre o mundo físico as bênçãos, paz na terra e boa vontade entre os homens. É nesse período que a gente tem a consciência da transformação da água pelo fogo. Água que existe dentro de nós, as nossas emoções. E o fogo e a água, quando se unem, trazem o vapor, a mente, as ideias. E é exatamente na água e no fogo, quando surge o vapor, surge a alma, surge o espírito, e com isso a ascensão espiritual. Porque a humanidade não evolui? Porque ela está presa na Terra, porque ela está completamente presa na Terra. E o que está acontecendo no mundo? O mundo vem vivendo um parto para poder se libertar da Terra e entrar no espírito e entrar na alma. Entrar na consciência do ar, entrar na consciência messiânica, para poder realizar
um novo caminho, um novo propósito, um novo sistema, uma nova filosofia. E é por isso que uma das coisas mais importantes que a gente precisa é ter o CLI, ter a vasilha correta. Será que tu tem algo para oferecer para o mundo? Será que tu podes te colocar neste lugar, no lugar daquele que carrega as vasilhas, os vasos, para poder compartilhar a água, para poder compartilhar o alimento, para poder compartilhar o conhecimento e sabedoria? Ou tu só quer receber? Kaf Lamed Yud é o código que nos ajuda a trazer essa consciência do Kli, do cântaro, da vasilha, por onde fluem todas as bênçãos. E é exatamente quando a gente consegue descobrir que a gente tem sim algo para compartilhar, é que vai entrar, então, muito mais bênçãos nas nossas vidas. E assim, tudo que a gente derrama são novas sementes. E esse período é o período que nós podemos engravidar a terra, trazendo novos frutos, novas ideias, novas possibilidades, acessar novas dimensões. Ou você vai ficar preso no cotidiano, cheio de competitividade, interesses, egoísmos, desejo de querer para si. Ah, que dimensão pobre! Isso é verdade, é o que a gente está vivendo no mundo lá fora. A economia é pobre, a política é pobre. Todas as pessoas, quanto mais se bebe desse mundo externo, mais empobrece. Por quê? Porque o cenário é pobre. Isso rouba, e quanto mais pobre, aquilo rouba a tua energia, é por isso que te desgasta. É uma escolha, porque exatamente Aquário nos ensina sobre livre-arbítrio, sobre fazer escolhas, para onde tu vai olhar. Porque olhar para fora é olhar para o medo. E aí, quando tu volta para dentro, só sobrou medo, raiva. Então, não olha para fora, mas olha para essa dimensão espiritual. É a dimensão cabalística, o que está por detrás e que tu tanto quer descobrir a magia e descobrir os segredos dentro da espiritualidade. E dentro da Kabbalah, aqui estão os segredos. Porque tudo depende para onde tu está olhando. A cada mês é uma nova energia que nos chega. E esse mês se derramam bênçãos que garantem todo o nosso sustento, porque o sustento vem da luz, o sustento vem da natureza. E é nesse mês que a gente pode elevar os nossos negócios, a consciência do dinheiro. E é preciso, nesse mês, corrigir a consciência sobre o dinheiro. Afinal, o dinheiro, quem traz é a luz. E toda relação com riqueza e abundância vem da luz. Não há nada que impeça de tu ter. Tu pode ter, mas o problema é um pensamento constante, interno, dentro de si, de só querer acumular. É que nem várias pessoas, várias lideranças que têm milhões, mas não têm nada e querem mais, mais, mais. É essa riqueza que tu inveja? Essa não é uma riqueza, tu inveja a pobreza. Invejar também não é algo bom, porque também é pobreza. Por isso que eu te convido a te conectar nesse mês também com as bênçãos de sustento, as bênçãos que vêm da natureza, corrigindo a tua forma de pensar, porque todo o segredo é saber corrigir a forma de pensar. Aquário é aquele que transporta o jarro das águas, as águas que representam essas bênçãos. E nesse momento a gente precisa acordar as águas superiores para poder pensar nas mulheres que são carregadoras dos vasos e que sempre no deserto as matriarcas caminharam até o poço para poder recolher a água e dar para beber para suas ovelhas. O simbolismo que existe por detrás disso, como a vasilha que tem a capacidade de buscar a sabedoria e o conhecimento, quando as águas representam também o conhecimento da Torá e o conhecimento do Zohar, da Kabbalah, e saber compartilhar com as ovelhas, aqueles que ainda precisam aprender, precisam ainda de guias, mestres, para poder se elevar. Quem está trazendo as águas para ti?
E em que momento tu também vai começar a levar essas águas? Cuida da onde tu está buscando, o que te nutre e o que te alimenta. E quando eu te peço para tu perceber o que será que te nutre e te alimenta, quantas vezes a gente se vê olhando notícias, olhando novela, olhando coisas pesadas, imagens extremamente violentas, e a gente não se dá conta que nós estamos nos alimentando de tudo isso, intoxicando a nossa vasilha. Principalmente as mulheres que representam a própria vasilha, que precisam aprender sobre sacralizar a sua vasilha e não deixar com que qualquer energia possa entrar no seu ser, no seu corpo. A chave para esse mês é exatamente pensar o quanto você pode estar nesse momento recebendo bênçãos e lembrar o tempo inteiro que tu é uma vasilha que está aqui para receber só bênçãos. E sentir todo o suprimento chegando, todo o sustento chegando, saciando a tua fome e a tua sede. Mas lembra, compartilha. Compartilha, na verdade, toda essa energia para que tu possas receber cada vez mais. E é por isso que no auge desse mês, na lua cheia, nós vamos comemorar e estaremos juntos para fazer o ritual do Ano Novo das Árvores. Porque é o momento em que nós nos conectamos com a inteligência da natureza, que é uma inteligência de troca. Nos conectamos a alimentos e a bebidas. Esse é um ótimo mês para que a gente possa compartilhar a comida. Quando você completar o seu jejum, Deus irá te mostrar como se alimentar de um jeito diferente. Se em janeiro você fez um jejum, reprograme seu corpo para comer em fevereiro. Se você se estragou com alimentos em janeiro, provavelmente ficará assim por mais um tempo. Então, esse mês é o mês que a gente tem muita consciência do que a gente está se alimentando. Para nós, do hemisfério sul, obviamente no verão, nós temos a facilidade de poder nos alimentar com alimentos mais leves. E como é bom poder, no mês de Shvat, trazer a consciência do que nós estamos colocando para dentro. Pois nós também somos a terra e nós colocamos os frutos e as sementes para dentro de nós. Precisamos ter certeza que nós estamos nos alimentando também das palavras de Deus, para que o nosso corpo seja curado e adequadamente alinhado. Precisamos ter consciência do que estamos olhando, sentindo e recebendo. Por isso que Aquário nos convida para sentir amor e tolerância. Por isso que Aquário nos convida para viver as energias de mutação e mudanças. E te convida para pensar onde tu quer trazer as mudanças na tua vida. É um mês de grandes revoluções e inovações. É um mês para entendermos que sim, somos pessoas totalmente diferentes, mas somos um só. Acolher o diferente, acolher o estranho, para poder tornarmos um grupo único e não mais diferente. Esse é o mês da tecnologia, esse é o mês da genética, da identidade, do indivíduo. Esse é o mês da viagem astral, do cosmos, da conexão com outros seres, outras dimensões. O extraterrestre não é só o que vive em outra galáxia, vive num planeta, mas são os espíritos, os anjos, os arcanjos e tantos outros seres que não temos a mínima noção que vivem todo o universo. Esse é o momento que podemos receber mensagens, trocar ideias e ter o contato. Esse é o momento também para investir o nosso tempo em resoluções, em realmente fazer a vida andar. Quando a gente entende que a vida precisa andar na dimensão emocional e espiritual, para que a vida no plano físico realmente possa se modificar e andar. Muitas pessoas vivem espiritualidade, no fundo, somente numa linha, na maior parte do tempo, na linha externa, e não entram, não se comprometem, não vivenciam o processo de Tikkun. Nós estamos fadados a viver o Tikkun. Somos a geração que veio para viver grandes transformações. E agora não há mais tempo. Nós já estamos no meio da transformação.
Não tem como voltar para trás. O que tem é parar com a resistência, porque aí para a crise, para o sofrimento. E nos libertamos da consciência antiga, nos libertamos dos personagens antigos e deixamos com que o novo possa surgir. Esse é o ciclo dos sadiquim, dos mestres. Abençoado é aquele que vê no erro e na falta uma forma de se aprimorar e de melhorar. E pedimos então para que eles possam estar presentes, os nossos mestres espirituais, para nos ajudar na nossa caminhada. É uma caminhada de libertação. E a libertação interna de padrões que nossos pais, nossos avós, o sistema, as religiões colocaram dentro de cada um de nós. Não é lá fora, é dentro de cada um de nós. É o período maravilhoso para poder se libertar de algo que talvez tu não está nem enxergando, mas é o que te prende, é o que te ancora e o que não permite com que tu avance, com que tu abra o mar, com que tu saia, na verdade, do teu Egito e possa entrar na tua terra prometida. Esse é o ciclo que nós podemos dar um salto quântico na vida, um salto de fé, um salto de crença, um salto no nosso crescimento, seja ele espiritual, seja ele emocional, seja ele mental e, obviamente, físico, nos nossos negócios, na nossa vida do sustento, uma transformação das realidades externas. Mas primeiro tentem entender, não é narrativas, não é falas, começa dentro de ti, é uma lei maior espiritual. O que está fora é o que está dentro, o que está dentro é o que está fora. Então, a grande magia de transformação da realidade externa se dá por uma transformação interna. Durante esse período, nós vamos estar recebendo oportunidades para revelar a nossa própria verdade, a verdade da tua história, a verdade de quem tu és, para poder acessar a luz, para poder experimentar essa redenção. Para Kabbalah, a redenção, a libertação, ela vai acontecer individualmente. Não é necessariamente para acontecer de forma coletiva. Cada pessoa vai acabar vivendo uma grande expansão da sua consciência, uma experiência pessoal única, e que nós estamos na porta de iniciar esses processos em 2026. É um grande ano. É um ano de uma oportunidade incrível de evolução. Mas se tu está o tempo inteiro só olhando para fora, para os outros, a grande maioria não tem vasilha para poder receber essa quantidade de luz que está chegando e tende a se desorganizar, a não conseguir simplesmente receber e compartilhar, receber e se transformar. Olhe para dentro de ti, não fuja de ti. É nesse ciclo que o mar se divide. É nesse ciclo que nós vamos enfrentar os desafios, as dificuldades, enfrentar as portas que estão fechadas, pois teremos nas nossas mãos as ferramentas para poder abrir o mar e poder ultrapassar, poder vencer a lei física, para poder transcender e ir para uma outra consciência e um outro cenário. Abrir o mar das emoções pessoais. É um momento de amadurecimento, é um momento de pensar diferente, para poder viver essa redenção. E a redenção só se vive quando você, dentro de si, vive um estado de unificação. E nós estamos indo para essa oportunidade, ela tem data para que essa semente de unificação seja plantada. É preciso se abrir. Então, escuta e entra para dentro, guarda essas palavras para poder trazer essas sementes que estarão brotando dentro de nós. Na lua cheia, Tu Bishvat, a conexão com a natureza também é a conexão com a energia da antigravidade. É a energia que nos faz crescer, pois como uma semente que se
Uma semente que se abre vence, na verdade, a gravidade para poder realizar seu propósito. E é esse momento que nós nos conectamos com o poder da semente para poder vencer as barreiras que estão nos impedindo de realizar o nosso propósito. No Ano Novo das Árvores, nós nos conectamos com a energia do frutificar e multiplicar. A palavra Tu Bishvat, Tu, é constituído das letras hebraicas Tet e Vav, que tem um valor numérico igual a 15, e alude ao segredo do nome de Deus, o tetragrama Yud Rei Yah, que é o segredo da árvore da vida, o nível mais alto da criação, o próprio princípio da vida. Tu Bishvat acontece no dia 15 do mês de Shvat, que é a lua cheia, o dia de maior poder da energia de Aquário. Nos conectando nesse momento com as energias de Tzad, Bet, as letras que representam a conexão com os mestres, com o poder da criação, com a vasilha que está aberta para receber as sementes e poder começar a criar, criar com a sua mente, com a sua palavra, criar com a capacidade de olhar para frente o futuro, porque Aquário é diferente de Capricórnio, que é um mês tão pesado, porque a gente fica muito preso ao passado. E ao contrário, o Aquário vem para poder romper com o passado e olhar para frente e nos colocar em movimento para poder ir para frente e parar de viver as repetições, pois o tempo inteiro nós estamos vivendo o passado. Quando tu resolve teu karma, vive o teu tikkun, tu te liberta e tu anda para frente. E essa é a oportunidade que individualmente e obviamente no coletivo nós estamos tendo. O problema é que vivemos sem consciência. Vivemos na consciência ainda muito infantil, muito egóica. E por isso, consciência da nefesh. E por isso a gente não tem essa percepção de uma energia tão elevada que ao mesmo tempo se apresenta para cada um de nós. Visualizo uma estrela de Davi, com a cor branca ou amarela, e dentro da estrela, as letras Sad, Bet, Sad, Bet. Essas duas letras também têm um poder espiritual de vencer o mal, de trazer toda a negatividade à tona, trazer toda a mentira ser revelada, de trazer tudo que está escondido para ser visto, ser mostrado. Por isso que nesse mês a gente tem também a capacidade de mergulhar profundamente dentro de nós e poder entender e enxergar quais são as raízes de muitas situações que nós podemos estar vivendo. Cada mês tem uma conexão com a frase da oração Anabekoa, Anabekoa, Kedulai Amnecha Tatir Tserurá, a primeira frase, ligada ao planeta Saturno, rogamos-te e desates com o poder e a grandeza da tua destra as ataduras do cativeiro. E a sequência, Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tsadi, rompe com a repetição, com o passado, com a tristeza, nos coloca em movimento, nos liberta, nos libera do próprio karma. Por isso meditamos, olhando da direita para a esquerda, e meditamos diariamente nas letras Tsadi, Bet, Tsadi, Bet. Nesse momento, fecha teus olhos e pensa em tudo que tu deseja para esse novo ciclo lunar, um ciclo de consciência, de libertação, de inovação, renovação, um ciclo onde tu pode viver a tua loucura, um ciclo onde tu pode romper com tradições, pode te conectar a novas pessoas, novos grupos, encontrar teu lugar na sociedade, ter conhecimento, sabedoria, revelação, redenção, libertação. E que possamos compartilhar toda essa energia com o povo iraniano
e com todos os povos no mundo que buscam a sua libertação. Que possamos compartilhar com o povo brasileiro e vai te conectando com os teus desejos e com tudo que tu quer trabalhar, eu quero que entendam que é teu esforço, que é o que tu quer transformar e modificar, que é adquirir de sabedoria, conhecimento neste ciclo lunar, pois estamos adentrando a semente, a cabeça desse mês. Então, nós podemos programar esse mês através das letras Tsad e Bet. Então, que tu programe, e essa programação sempre é feita nos 3 primeiros dias do ciclo da lua nova. Então, neste ano de hoje até quarta-feira, dia 21, estamos na cabeça do mês. Por isso também vamos cuidar tudo que a gente pensa. Não tenham pensamentos negativos. Não tenham pensamentos não dá, não pode, não tem como. É impossível, porque é isso que tu vai estar programando para o mês e tenho certeza que não é isso que tu quer. Ao contrário, vamos pensar em abundância, prosperidade, liberdade, libertação, revelação da verdade, limpando o mal, a negatividade, as sombras, a libertação, consciência, o despertar, a abundância, a riqueza, o fluir, a proteção dos negócios, das tuas propriedades, a saúde, a libertação da dor, da doença, nos percebendo como um corpo de energia, vamos trazendo essa luz de renovação e inovação de todas as células do nosso corpo. Sente essa renovação e lembra dela diariamente, 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 recebendo uma nova semente, trazendo de volta o ânimo, a vontade, a energia de vida. Sadi Bet. Nesse ciclo, o ciclo na qual o planeta Saturno, que tem uma importância, quando a gente olha o signo de Aquário, os primeiros graus, tem fortemente energia saturnina. Saturno como expansão da consciência promovida pelos planetas transpessoais. Urano, Netuno, Plutão e Áries permite o ser humano ver com novos olhos a importância dos seus ensinamentos. Saturno é o pai castrador. Aqui, ele como pai castrador, ele está em Capricórnio, que representa toda essa energia que a gente sente na pele, no mundo todo. Agora em Aquário, esse Saturno, ele passa a se transformar num guia, num tzadik, num sábio, num mestre, principalmente para quem acessa e se liberta do passado, de uma suposição das coisas que te dão segurança, para quem se liberta da tradição, do velho, e permite o novo. Saturno dá a mão e te acompanha na nova caminhada. Saturno te acompanha no processo daquele que quer se renovar, aquele que quer a felicidade para si e para os outros. Porque em Aquário não tem desejo que é só para si, mas é para todos. Por isso que Aquário tem a consciência desse coletivo. Saturno é um mestre, é um eremita, e aqui em Aquário, acima de tudo, de todos, é esse eremita que vai entrar para dentro, jogando a luz para andar em paralelo, andar junto com os outros, andar junto com uma consciência superior. Saturno é o conhecimento em Aquário.
o conhecimento que toda a humanidade acumulou, o senso comum e as vozes da tradição. Nós rompemos com uma tradição que nos escraviza, rompemos uma tradição que ela é antiga, nos prende, ela é machista e saturnina, de Capricórnio. Ela é antiga, ela é paternalista. Entramos em Aquário para romper com tudo isso, para nos libertar. Mas para isso a gente se abre numa disposição para a inovação, para aprender, para ensinar, para lutar. Nós vamos mergulhar mais ainda nesse Saturno. Mas antes disso, eu queria te convidar. Essa semana iniciam 3 cursos. O curso de tarô cabalístico, o Caminho da Serpente da Sabedoria, envolvendo os arcanos maiores, percorrendo letras, sefirot, números, e profundamente um olhar em cada arcano. Um caminho de autoconhecimento, mas um caminho também para poder aprender a usar as cartas nas tuas questões. Um caminho para poder vislumbrar consciência, porque tarô não é adivinhação, tarô é consciência. Porque o tarô fala dos símbolos místicos que existem no inconsciente coletivo. Na quarta-feira também começa o curso A Mulher na Cabala, os mistérios e a mística do feminino, nesse momento tão importante onde as mulheres precisam retirar seus véus, mostrar seus cabelos, mas manter a sua sacralidade. Na verdade, nesse feminino nós descobrimos a grande magia da vida e a magia de que nosso futuro depende das mulheres, somente das mulheres. E convido para quem já tem algum conhecimento sobre a DAT, para fazer o curso DAT, com campos de energia, energias negativas, ataques espirituais, obsessores, seres negativos, um curso de aulas em áudio, apenas um encontro no final, ao vivo, via Zoom. Maiores informações, entre em contato comigo. O céu astrológico, no dia 19 de janeiro, é esse. Nós viemos de uma semana em que nós tivemos um acúmulo de planetas em Capricórnio. Mas agora, os planetas começam todos a entrar em Aquário, trazendo movimento. Em Capricórnio, foi a sensação de que estava, parece, andando para frente a vida, e de repente a vida andou para trás. Ela pesou, ficou difícil, ficou densa, melancólica. Mas agora, planetas entrando em Aquário, começamos um novo movimento. Começamos a determinar novas ações e novas atitudes. Daqui para frente, ainda Mercúrio e Marte vão entrar em Aquário. Nós vamos ter o que se chama de um estélio, que tem um poder e uma força aquariana enorme. E principalmente pelo fato dos planetas passarem por Plutão. Isso significa que ativa, Plutão está a 3 graus, esse ano o Plutão vai andar até 5 graus, e até então a gente estava vendo o Plutão já há um ano e pouco, ele aqui em Aquário, representando muito mais o poder e o controle da mente do coletivo. A revolução tecnológica, muito mais, para poder te vender mais. Mas a partir do momento em que Plutão começa a andar em Aquário, nós vamos começar a conhecer e enxergar muitas revoluções, muitos caminhos de libertação. E nesse momento com que os planetas vão deixando o Capricórnio, esse movimento de inquietação começa a surgir. Esse movimento aquariano de revelação, de conhecimento, começa a aparecer. Esse movimento para poder cortar, libertar, romper, aquariano, começa a surgir. Então, a partir dessa semana, há muitos movimentos para acontecer na humanidade toda.
no Brasil também, muitas coisas para se modificar, muitas coisas para surgir e para acontecer. Lembrando que já faz tempo que eu já tinha garantido tudo de ruim até o carnaval, e que depois temos outras conversas, mas agora começa, então, as melancias a andarem no caminhão, não mais se acomodarem. Elas estavam acomodadas, mas a partir de agora, essas melancias vão começar a se incomodar. Esse é o momento, essa quantidade de planetas em aquário nas nossas vidas, e é bom tu conhecer teu mapa e tu poder olhar o que que esse acúmulo de planetas em aquário te traz. Pode trazer um mergulho profundo dentro de ti, pode trazer novas relações, novos negócios, novos trabalhos, uma nova atitude frente à sociedade, novas ideias, porque, acima de tudo, o aquário, ele mexe muito com o universo do marketing, da própria astrologia, de ideias, de criatividade. E se tem algo que nos falta, e nós estamos há alguns anos com, eu diria que, uma tampa em cima da nossa cabeça, quase que não permitindo o processo de criatividade. E a gente chega no auge disso numa caminhada de censura, numa caminhada de estrangulamento, que chega ao fim em 2026. Porque 2026 começa o caminho contrário, começa de volta o caminho da criatividade, começa de volta um caminho de busca da dimensão humana. Mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todo o desenvolvimento de inteligência artificial, nós vamos nos dar conta da necessidade de sermos humanos. Aquário, por mais que possa ser um signo frio, cerebral, mental, neural, neurocientífico, porque Aquário representa a própria revolução tecnológica, a própria ciência, a medicina, mas, acima de tudo, também representa a dimensão humana, a dimensão da troca, a troca de ideias, a troca criativa, o estarmos em grupo e respeitar uns aos outros, ouvir uns aos outros, algo que não existe até então. Não existe o respeito, existe a imposição de ideias, algo muito capricorniano, que agora começa a ter o início de uma chave que pode ser virada. Mas tem que começar dentro de cada um de nós. Não fiquem passivos assistindo, porque passivo assistindo, eu sinto muito. Não vai ser nada bom. É bom fazer o que tu precisa fazer, te conectar com a ideia de romper algo, te conectar com a tua loucura, com o desejo de pensar diferente, fazer algo que tu sempre quis fazer e, quem sabe, agora não é hora para fazer. Então, esse mês é o mês que nos permite exatamente conectarmos com essa consciência, algo novo, diferente. O Urano, que é também o regente de Aquário, ele está a 27 graus de Touro. O Saturno, que também está a 27 graus de Peixes, ele ainda está em Peixes. Ainda temos questões espirituais e de passado para viver. Ainda tem esses elementos passivos, que, quando for chegando perto do carnaval, a gente vai ter, então, o Saturno e o Netuno, os dois juntos, no dia 20 de fevereiro. Na verdade, alguns programas mostram lá pelo dia 17, 18, mas entre o dia 18 e o dia 20, Saturno e Netuno vão estar no mesmo grau em Áries. Um novo começo, uma nova semente, algo novo vai surgir. Então, é página virada. É algo que começa a surgir. Obviamente, a gente sabe quando tem essas mudanças, há algo impactante, pode acontecer. O que que é importante? Nós precisamos ter essas energias nas nossas mãos, não eles.
Não o lado negro da força, não a contra-inteligência, não quem é canal do Satã, que está o tempo ali nos desviando. Mas nós precisamos ter o controle e o domínio dessas energias. Não dá mais para ser ingênuo. É uma guerra e é uma luta, mas ela está dentro, totalmente dentro de nós. É hora de resolver internamente, porque vai fechar aquele, aquela estrutura, aquela vida vai ser fechada, enterrada e deu, acabou. Mas é hora de começar um novo projeto, uma nova história, uma nova semente que vai surgir, o coletivo, para todos nós, quebrando estruturas anteriores e trazendo novas estruturas. Saturno e Netuno já estiveram algumas vezes na história conjuntos. E a astrologia ela sempre é uma forma na qual a gente faz interpretações sempre relendo. O que aconteceu lá atrás? O que será que vai acontecer agora? Então eu relembro o que aconteceu em outras vezes. Saturno e Netuno já trouxeram muita independência, muita evolução, desenvolvimento na área da espiritualidade, da religião, da fé, da ciência e da própria razão. Revoluções, libertações, reorganização de formas como se pensa o coletivo, a queda do Muro de Berlim, tão significativo, o início da Guerra Fria. Saturno e Netuno trazem crises sociais e políticas, já estamos vivenciando, lembrando que Saturno e Netuno já tiveram em Áries em 2025, por isso que eu digo que 2025 foi o coquetel e agora 2026 é a festa mesmo. Então, vamos aproveitar a festa, por isso que tu ficar assistindo, aproveitar, vai viver. Né? Então, as crises sociais e políticas, elas entram no movimento. Isso vai levar ao, isso vai trazer o resultado, isso vai trazer uma renovação e uma inovação. Obviamente que Saturno e Netuno, no primeiro grau de Áries, Áries que representa o próprio nascimento, a própria cabeça de um novo ciclo, é uma nova semente, um impulso, e obviamente a gente vai ver algumas ideias de Áries. Então, entender a energia de Saturno é o corpo, Netuno é a alma, que representa a unidade, numa força masculina, numa força de ação, mas ok, essa força de ação é a força da construção da tua individualidade, da tua identidade, mas também é a força de ação da agressão, da guerra. Mas Saturno e Netuno, por um lado, eles também são para ir. Vamos fazer guerra, será? Ou vamos nos organizar e buscar uma percepção diferente, uma conexão, uma outra estrutura de regras, de leis, com mais tolerância, Netuno e Saturno. Obviamente, nós vamos passar, já estamos começando, mas ainda assustados com mudanças de paradigmas de todo o coletivo, dissolução de velhas estruturas e surgimento de novos modelos. Questões ligadas à fé, ideais, utopias e pragmatismo estrutural. Não há dúvidas, a gente vai viver duas energias muito fortes, uma muito concreta, uma puxando o freio de mão, se reorganizando, e a outra ainda brincando, ao mesmo tempo um desenvolvimento de espiritualidade, de fé, que pode nos levar a um outro patamar de evolução e de responsabilidade, de maturidade. Mas é um momento que Saturno e Netuno trazem, sim, energias de revolução, de reformas sociais, transformação da mentalidade. E é claro que eu vou trazer duas questões, para quem faz aula comigo sabe que eu falo verdades, e aí eu contei algumas situações, e é por isso que a gente, na astrologia, a gente vai lendo diariamente o que está acontecendo lá fora para poder
ter uma percepção real do que vai ser. Porque Saturno e Netuno é uma conjunção que sempre trouxe governos socialistas e comunistas. Eles vão entrar juntos em Áries, mas depois, a partir de abril, maio, eles se separam. Então, uma estrutura que pode parecer que vai surgir, que vai se apresentar, já está aí, mas que vai querer, né, se colocar, pode não conseguir se sustentar. O ciclo atual vai começar no início, então já começou no início de 2025, com a conjunção exata em 20 de fevereiro de 2026, um ponto que muitos astrólogos veem como início de um novo ciclo coletivo, com potencial de transformação da estrutura e reinvenção social e redefinição de modelos de poder. Já mostrei, já conversei com vocês que essa conjunção ela toca no mapa do Brasil, já sabem onde, né? No Plutão do país. É a última vez, na verdade, o Saturno e o Netuno já tocaram. A primeira vez que eles tocaram, eles trouxeram a situação com o INSS. Depois, quando voltaram, né, trouxeram a situação do Master. E agora, na última vez, ele vai quebrar tudo. Quer dizer, o Saturno e Netuno passando por esse Plutão, Plutão ele sempre é uma energia de vulcão. E cada vez que um planeta vai, passa uma vez, passa outra vez, passa, ele vai esgotando. E ele vai trazendo vários tipos de energia. O Plutão é essa purgação, e é uma característica do mapa do Brasil, um país que, desde que eu nasci, enfim, é um país que vive em crise econômica. Mas Plutão sempre mostra que quando cai, né, no abismo, ele volta uma fênix. Então, na verdade, essas energias vão ser reacordadas no país, né? Mas pode acontecer, sim, eu não vou mentir para vocês, e é isso eu tenho observado, conversado com muitas pessoas, para ver para onde vai o sistema econômico do país, né? Já que Saturno e Netuno trazem essa mudança, trazem também essa visão que a gente pode falar socialista, mas o que pode, a gente já está vivendo nessas ideias, dentro de uma possibilidade de uma construção, então, dentro da área econômica, e aí a última passagem, ela acorda uma outra semente. E aí o Plutão, ele sempre fala de morte e renascimento. Ele sempre traz e leva, né? O Plutão, ele rege tudo que está acontecendo, tudo que tu está vendo de corrupção, de roubo, de enganação, tudo isso é muita essa energia de Plutão, né? E coisas ainda muito mais obscuras, mas muito mais obscura, tudo que há de terror que tu não imagina o Plutão, por dinheiro ali, faz. Mas vamos falar de coisa boa. Plutão na casa 2 mostra o quanto esse país é rico. Terras raras, petróleo por debaixo de todo esse país. Debaixo da tua casa tem petróleo. Só não descobriram, mas vocês vão lembrar que um dia eu falei isso. Assim, nós estamos nesse país e também dentro de nós, o Plutão está ali para ensinar que a gente precisa ir nas profundezas do nosso ser para resgatar a nossa riqueza. Casa 2 não representa só dinheiro, mas representa os valores pessoais. É também um momento que Saturno e Netuno pode reacordar os valores do povo brasileiro e ele rever, para aí, tá? O que eu estou pensando? E aí o Saturno e o Netuno pode estar destruindo a cabeça do mal, pode estar revelando a cabeça do mal. Então, deve vir alguma grande revelação, algum grande estrondo que provavelmente vai mexer com as energias e estruturas de poder. A gente mais ou menos já tem uma ideia, mas o movimento ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. É uma coisa da água, né? Dos mares, do peixe, vai e volta, vai e volta. Mas não esqueçam, Áries rege o período do Pêssar, o período em que o mar abre, né? Então, esse mar abrir
tem muito a ver com a energia de Aquário. E aí a gente tem que lembrar disso, que a gente precisa trazer dentro de nós essa energia para poder, ali na frente, fazer com que o mar se abra e a gente possa passar. Netuno, em Áries, tende a coincidir com períodos de intenso início de conflitos, reformas, movimentos coletivos, reestruturação social, dado que Áries simboliza ação, liderança, impulsividade, sob a influência nebulosa e profunda de Netuno. E Saturno também. Saturno em Áries, quando Saturno transitou por Áries, entre 1967 e 69, lembra? O mundo viveu um período intenso de mudanças sociais e políticas, movimento de direitos civis e conflitos sociais. Em abril de 68, o líder dos direitos civis, Martin Luther King, foi assassinado, um marco na luta da justiça racial nos Estados Unidos e símbolo de ruptura e amadurecimento nas demandas por igualdade. Esse evento ocorreu quando o Sol estava conjunto a Saturno em Áries, segundo interpretações astrológicas. Esse período, Saturno em Áries, em 96, 98, esse período marcou o início anterior da presença de Saturno em Áries, conflitos e tensões regionais. Astrólogos associam essa fase global a guerras civis e instabilidade em várias regiões do mundo, incluindo o conflito do Afeganistão pós-Guerra Fria, Nepal, Tarraquistão, Iugoslávia, República do Congo, refletindo dinâmicas de renovação, nada diferente do que a gente está vivendo em tempos atuais. Colapso de estruturas e confrontos com limites e identidades nacionais. O boom tecnológico e reconfigurações sociais. No plano mais amplo, em 1990, foi também forte nas inovações tecnológicas, expansão da internet, início de uma nova configuração de economia global. Fenômenos que podem ser simbolicamente associados a um impulso e iniciativa ariana, sob a disciplina saturnina de estruturar e consolidar novas formas. Nós estamos, isso é certo que vai acontecer, porque a gente já vê isso se montando. É um jogo dentro do tabuleiro mundial que, obviamente, o Saturno e o Netuno, talvez nesse primeiro momento de março, abril não vai ficar claro, mas depois, quando eles se separarem, Saturno e Netuno andando, Netuno vai ficar mais tempo parado em graus, ele é mais lento, mas Saturno não. A gente vai ver uma nova estrutura, né? E assim também para o Brasil. A gente também vai ver, né, através desse Saturno, um freio de mão na área da economia, já que Saturno e Netuno vão estar na casa 2. Então, a gente tem que cuidar com as ilusões, com as falsas promessas, mas vai ter, sim, com esse Saturno, uma reorganização da moeda, uma economia do governo, porque, na verdade, o Saturno na casa 2 é do país e acaba falando muito, né, da maneira como está se governando o próprio país. Saturno e Netuno na casa 2 pede para que tu tenha uma outra consciência na área financeira, a consciência de Netuno. A consciência de Netuno é a consciência de que a luz é teu parceiro, a luz é teu sócio. Saturno, trabalha, 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 entende? Por quê? Porque tem um outro lado de Saturno e Netuno que é um momento do empobrecimento do país, um momento de recessão, mas a gente sempre vai estar conectados à luz espiritual e às energias da Kabbalah. Nas energias da Kabbalah, tu vai sempre te conectar uma oitava acima. Todas as crises que o país viveu, tu nunca viu 100% todo mundo na crise. Tem um grupo que sempre entra na crise, porque esse grupo nunca dá o salto quântico, nunca percebe outra forma. Eu estou convidando vocês para terem essa outra percepção, para saberem surfar na onda e aproveitar as energias que, na verdade, surgem para todos nós. Obviamente que todas as coisas que são regidas por Netuno em Áries e Saturno em Áries vão ter crescimento, vão se desenvolver. E a gente tem que lembrar que Urano vai entrar em Gêmeos em 2026. A gente também já teve uma leve entrada de Urano em 2025. Urano entra em Gêmeos, a gente vai estar conversando durante o ano sobre essa entrada. Só que agora ele vai entrar e não vai mais voltar. Então a gente começa a ter verdadeiramente a grande revolução da mente, da palavra, da comunicação, do transporte, do movimento e dos contatos entre as pessoas. Porque o Urano, ele não é só tecnologia, ele não é só uma visão que nem o Plutão em Aquário.
É só a coisa do transhumanismo. Gente, vira robô, ninguém vai virar robô, porque a gente já é robô. O que a gente precisa é sair dessa robotização. Quem está na Cabala há anos sabe disso. O Haveberg trouxe essa fala que é a mente robótica. Nós vivemos, nós somos controlados desde o primeiro momento que existiu a vida. Tá? Nós somos controlados sempre por coisas externas. Eram os deuses, era a igreja, eram as religiões, era isso, era aquilo, os reis, sempre houveram um controle. O que acontece é que agora é uma guerra de soberania. Quando estamos ouvindo falando desde a época da pandemia, eu falava da guerra de soberania, e essa guerra de soberania, quem vai nos controlar? Oh, mas tu é controlado, então tu quer. Quando tu vive na tua relação com o mundo externo, bem, tem regras e tem que ter regras. Uma sociedade precisa ter regras. Mas ela tem que ter os limites entre liberdade e a regra. Mas tu, dentro de ti, a tua liberdade verdadeira, o teu desenvolvimento. Pode não gostar do que eu vou dizer, mas muito do que está acontecendo é para nos levar à verdadeira consciência interna. Por isso que a consciência interna vai acontecer se nós entendermos que quando Urano entrar em Gêmeos, a gente vai ter acesso cada vez mais a mais conhecimento. Agora tu tem livre-arbítrio. Pode fazer essa escolha, ou não. Ou achar que conhecimento é só IA. Quando o conhecimento ali também é um conhecimento humano, porque esse vai ser o nosso desafio, nos tornar mais humanos do que nunca, porque não há substituição para o ser humano que realmente descobre a sua humanidade. Áries representa o fogo do eu sou. Eu sou o que eu sou. Áries inicia a nossa consciência. Por isso que Saturno e Netuno é um novo despertar de um estado de consciência, uma consciência que talvez até hoje tu não teve oportunidade de entrar. Poder te impulsionar para coisas novas, uma nova caminhada. É claro que a sociedade como um todo vai enxergar o indivíduo totalmente diferente. Vai perceber, assim como hoje a gente tem, que as pessoas chegam numa terceira idade, né, com 80 anos. Quantas vezes tu vê, todo mundo acompanhou a senhora, vou chamar a senhora, porque muitos lugares falaram que era a idosa de Erechim que foi se encontrar com Brad Pitt. A mulher tinha 56 anos, uma coisa assim. Uma idosa? Que isso? Ah, não é idosa. Então, essas classificações estão sendo totalmente revistas e vai ser mudada, e com isso muitas regras e muitas leis também vão ser mudadas com relação às questões de idade. Então, tudo isso e tudo que vai mexer com a questão quem eu sou, o que eu sou e qual é o meu propósito, isso vai ser muito mexido. E muita gente vai se sentir muito perdida. Muito, porque o Netuno também vai fazer com que essas pessoas que não têm estrutura, não conseguem encontrar uma estrutura de busca, de compreender e entender a sua individualidade, de compreender e entender a sua identidade, essas pessoas vão se perder. Porque Netuno vão criar outras identidades, vão ser quem não são. Mas, por outro lado, Netuno em Ares é uma reconexão com a tua alma, é quem tu é de verdade. E poder renascer em quem tu é. Antes de existir forma, existe vontade. Quantas coisas tu deixou nessa vida de fazer porque tu deixou de lado a tua vontade? Ares, é o primeiro signo, é o arquétipo do nascimento, ele entra com a cabeça, é o momento em que a consciência se separa do todo, porque o todo é o peixes. E é interessante porque na energia de Áries, é claro que a gente vai ver os elementos agressivos de Áries, os elementos da nefes, dos instintos, a gente vai reconhecer os instintos e vai poder dizer assim, ó, chega desse instinto, vamos começar a educar esse instinto, vamos dar regra, vamos dar lei, vamos parar com isso. É quase como não pode qualquer coisa, não pode tudo. Ah, então vai vir censura. Acho que a maneira como a gente está pensando a censura vai ser diferente. Vai ser diferente, porque, na verdade, vai começar muitos movimentos sociais. As pessoas vão ir para a rua reclamar.
as pessoas vão começar a reclamar de tudo, porque a ficha vai cair no que Saturno e Netuno. Tanto que eu digo, não é que Saturno e Netuno estão entrando em Áries. Graças a Deus, eles estão saindo de peixes. Porque é peixes que nos coloca num lugar que ninguém se move, não tem vontade. Ah, tá aqui. Ah, né? Todo mundo tem uma palavra ótima, uma palavra que talvez acho que todo mundo conhece, tá todo mundo abobado, né? Então, a gente tem que sair desse lugar e entrar num outro despertar. E aí é uma ideia de que a ficha vai cair. Ares, né? É mais essa ideia, bem eu. E eu preciso sobreviver, eu preciso lembrar, eu preciso fazer. Então há um desprendimento de um todo, né? Para pensar muito mais no indivíduo. E não há problemas nisso. Vocês vão ver que na tua experiência de vida pessoal, tu está muito misturada com os outros. Ai, o que os outros pensam, ai, fazer pelos outros. E daqui a pouco cai a ficha e tu te pergunta o que que eu fiz por mim nessa vida? Hã? Tudo é potencial, tudo está sendo armado. Então, agora em Áries, vem. É a semente, é o sêmen, é uma energia masculina, e obviamente os homens vão ser muito mexidos com Netuno e Saturno. Muito, muito mexidos. Obviamente que acorda as energias masculinas. Com isso, a gente vai ter, obviamente, ainda muitos cenários de excesso do machismo, excessos de ações dos homens de agressão. Mas isso a gente precisa pensar que também vem para que possa crescer uma consciência de dar limites. A gente vai ter um momento muito delicado lá por julho, que é quando Júpiter sai do Câncer e entra no signo de Leão. Tem uma oposição de Júpiter com Plutão no céu, que é de um grande conflito, né? E algo muito forte, que também vai trazer, vai mexer muito com as figuras masculinas. A essência de Áries, nós temos Marte que rege Áries, também por isso que se fala muito da ideia de Marte ser o planeta que rege esse ano. A essência de Áries é o início, a vida, a ação, a coragem, a identidade. O movimento, Áries é o primeiro sopro do universo dizendo eu sou. E Marte é o que traz a coragem, o desejo, a ação, a energia sexual, o ataque, a sobrevivência. Marte é o motor também, é o que te faz te levantar e ir atrás do que tu quer, né? Marte é o que liga, o que acorda as pessoas. Então é interessante porque Saturno, por um lado, ele pode ter esse elemento de castração, mas na verdade o Saturno é encarnação, ele não é necessariamente castração, ele é encarnar. Encarna essa energia em ti, acorda essa energia em ti, vai atrás, acorda uma energia que nos castraram, porque é essa energia que, na verdade, nos castraram. A energia para ir à luta. E Netuno tem a ver com a fé, com acreditar. E tem uma outra questão super importante desse Saturno e esse Netuno, que tem a ver com a oitava acima. É voltar a uma capacidade de simbolizar, voltar a uma capacidade de se conectar com o subjetivo, com a sua fantasia, com um mundo lúdico. Sem ludicidade, tu não tem cultura. Sem ludicidade, sem subjetividade, tu não tem criatividade, tu não te desenvolve, tu vira massa de manobra. O problema é esse. Nós somos todos seres vazios, nós não temos mais nada dentro da gente, porque a gente não tem mais vontade de criar, de fazer. Nós somos todo mente robótica. E poder romper com isso é magnífico. Por isso que 2026 pode ser um ano magnífico nas nossas vidas. Maravilhoso de poder se libertar, de poder fazer coisas novas, de não deixar a dimensão emocional dominar e governar, mas acordar o herói dentro de ti, para poder sair da zona de conforto, iniciar a jornada, enfrentar o dragão, enfrentar a negatividade, reconhecer e conhecer o teu caminho verdadeiro espiritual e ter coragem de cumprir o teu caminho espiritual.
Áries traz o eu existo, eu ajo, eu avanço. Esse é o nosso mantra daqui para frente. Porque Áries nos convida a dizer sim, a romper padrões, a iniciar um novo processo, uma outra história, a assumir o destino, a não ser bobo, porque ali em Áries é quando a gente pode romper com esse lado de não é comigo sim essa história. Isso tocou em mim, isso chegou em mim, agora chega. E aí nos colocar num lugar para tomar decisões. E aí é interessante porque também Saturno e Netuno tem essa reconexão com a alma, essa reconexão com o divino. Saturno e Netuno em Áries é o despertar de um grande mestre. E aí se fala muito dentro da espiritualidade que a gente tem uma desconstrução de lideranças tóxicas. Não vai sobrar nenhum. Então, nós vamos aprender a caminharmos todos juntos durante esse novo ciclo. Hoje foi o nosso primeiro encontro, na verdade, para falar sobre Saturno e Netuno. Porque na nossa caminhada eu quero trabalhar muito aqui em encontros abertos, com essa construção e esse olhar mais profundo da identidade do indivíduo e desse caminho para poder acessar a dimensão subjetiva, onírica, mágica que existe dentro de nós. Para poder não viver a guerra e a luta entre a razão e a imaginação, entre o corpo e a alma, mas criar a unidade, viver a energia de Saturno e Netuno em Áries como uma mão divina que nos convida a viver uma libertação do Egito, um novo Pêssar, que é saltar sobre. E Pêssar, acima de tudo, é falar, é expressar. Urano em Gêmeos vai falar sobre essa expressão. Sistema ou forças ocultas que se utiliza de certas lideranças e certas pessoas, na verdade, sabe desse grande despertar que nós podemos viver. Só que nós temos que sair desse lugar de passividade. E agora olha para a tua vida, eu não estou te convidando para olhar para o coletivo. Eu estou te convidando para olhar para a tua vida. E se tu olhar para a tua vida, identificar que áreas da tua vida têm que ser e devem ser mexidas, que crenças negativas que trazem medos, inseguranças, que tu precisa romper, e que são só repetições de uma mesma história passada pelo teu avô e dos teus pais passaram para ti. No fundo, nós estamos repetindo os medos que nossos pais tinham. E temos dificuldade de encarar algo novo. Há um desejo, não tenho dúvidas, e narrativas são jogadas para todos, porque o poder está na narrativa, está na fala para criar novos cenários, de poder quebrar todo esse sistema econômico. Mas aqui entre nós, a maneira como o sistema econômico está funcionando, desculpa, mas não serve mais. Tá? Por quê? Porque ele gera corrupção, roubo, assassinatos, mortes, discussões e coisas absurdas nesse mundo. E não gera justiça. E só gera gente que fica tendo cada vez mais, e que tem a função de compartilhar, tem a função de poder administrar para termos um mundo mais aquariano, de igualdade, e nós não temos. Os reis, a monarquia, ela segue, principalmente nesse país. Os reis seguem governando. Mas será que isso é justo? E o que nós queremos daqui para frente? Esse mês, Aquário, é o mês da gente poder pensar qual é o nosso desejo, o que nós queremos para a nossa vida individual, né? A gente acaba desejando, obviamente, segurança, amor, saúde, coisas boas. Mas quem sabe a gente começa a desejar criatividade, novas ideias, mudanças do cotidiano, conectar-se com a luz espiritual e deixar essa luz expandir a consciência para que a gente possa ter mais conhecimento, mais sabedoria. Curtam, compartilhem o vídeo, não esqueçam, vai estar aqui no YouTube
para todo mundo. Eu encerro a nossa aula, mas a partir de agora, depois deixo aberto para a gente poder conversar.